Fala aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Carros na Íntegra, eu sou o Mário Maia e o review de hoje é o Fiat Argo 1.3 Drive automático em sua versão S-Design 2023-2024. O carro automático mais barato do Brasil, que conta com um pacote de opcionais que nem tenta ser esportivo como o HGT ou aventureiro como a versão Track. O foco aqui é requintes, a começar pelas rodas em liga leve aro 15, nesse padrão grafite, chave presencial com partida start-stop e toda essa identidade visual que, além de complementar o design, torna o carro mais discreto. Então, quer descobrir mais sobre este carro, se vale a pena ou não, os pontos positivos e negativos? Fica comigo nesse review, vambora! De antemão, eu quero agradecer a todo o pessoal da Cevema por ter disponibilizado este belíssimo espaço e este belíssimo exemplar para poder gravar um review para vocês. Então, se você tem interesse em comprar seu Fiat 0 km, seu Peugeot, seu Citroën e até mesmo seu seminovo ou utilitário, vou deixar todos os links e informações na descrição. Começando aqui pela parte frontal, de cara nós percebemos que o Argo passou por um leve facelift. O para-choque mudou um pouco o desenho, o que deixou as linhas um pouco mais arredondadas. Ainda se mantém um design relativamente agressivo, herdado do primeiro Argo, digamos assim, mas tudo aqui está mais harmônico e menos quadrado. O conjunto óptico se mantém basicamente inalterado. Nós temos aqui lâmpadas halógenas distribuídas em duas parábolas e a luz de posição em LED. Não é um LED DRL propriamente dito, mas dá uma assinaturazinha muito mais legal para o carro e um ar mais atual. A grade frontal passou por algumas mudanças e nós temos um desenho também bem minimalista, e na versão S-Design o logo da Fiat é escurecido. Assim como todos os emblemas deste carro, nada de cromado por aqui, ponto positivo na minha opinião. Na S-Design contamos ainda com faróis de neblina e aqui na parte de baixo o para-choque prevalece aquele lip que dá um pouco mais de esportividade e também de agressividade no design. E quase que eu esqueço de mencionar, as setas também são na halógena. Na minha opinião, se fosse um LED DRL todo complementando aqui, poderia ter as setas integradas. Já aqui na parte lateral as mudanças são bem sutis, a começar que os retrovisores são envolvidos em black piano, assim como o emblema S-Design que também denota a versão do carro. Continuando nos retrovisores temos repetidores de seta em LED e ajustes elétricos. Contamos ainda também com sensores nas maçanetas dianteiras. Algo que eu curti bastante nesta versão S-Design é o aerofólio sem black piano. Denota um pouquinho a mais de esportividade e casa muito bem com os retrovisores. E continuando no black piano nós ainda temos freios laterais aqui na parte inferior que compõem um pouco mais do design do carro. A mudança real mesmo fica aqui na parte das rodas. Nós temos essas rodas com um desenho bem bonito e nessa cor grafite fosca, que dá toda uma descrição a mais para o carro. São rodas aro 15 calçadas em pneus 185/60, o que prevalece bastante o conforto. E falando em termos de segurança, nós temos freios a disco apenas aqui na dianteira. Ali atrás é freio tambor, que já era de se esperar, mas temos ainda freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem e a suspensão aqui na frente é do tipo McPherson. Lá atrás é eixo de torção, coisa que também já era de se esperar. Falando agora de uma parte que se manteve basicamente inalterada no passar dos anos, é aqui a parte traseira. Nós temos basicamente a mesma traseira, o padrão das lanternas segue o mesmo, embora nesse padrão bem chamativo, não é lâmpada em LED, tudo aqui é full halógeno. Na minha opinião, a Fiat já deveria ter implementado pelo menos as de posição em LED, coisas que a gente já via no Cronos bem antes, mas de certa forma é uma traseira muito bonita. O aerofólio é bem avantajado, o que dá um ar mais esportivo e um caimento mais rebaixado para o carro. Eu acho muito bonito o segmento hatch e com um aerofóliozinho assim só contribui. As diferenças de versão nós começamos pelas logos, pelos emblemas. Eles são em um material escurecido, assim como na parte da frente, que é exclusivo desta versão. Mas a real mudança mesmo, independente da versão, é o emblema de câmbio. Nós temos aqui o câmbio automático. Mesmo sendo a versão topo de linha, nós não contamos com câmera de ré aqui, ficando limitado a apenas sensor de estacionamento. E falando agora em porta-malas, nós temos um porta-malas de 300 litros, que é bem compatível com a categoria. É um ótimo espaço para um hatch e além do mais o acabamento aqui é muito bom, é tudo forradinho. Você não vê lata nem aqui na tampa, quem dirá na parte inferior aqui, é tudo muito forrado. Aqui onde você tira e coloca a mala tem esse revestimento. Nós contamos ainda com iluminação. Infelizmente temos a tampa traseira geradora de ruídos, pela categoria do carro era de se esperar. Agora algo que eu não curti muito é que os bancos traseiros não são bipartidos. Ou você tem mais espaço interno ou você tem mais passageiros no seu carro, você que decide. Agora algo muito bom é que o step não é temporário, é roda normal, ou seja, em versões mais básicas é só colocar a calotinha e fica normalzão aqui. E uma vantagem dele em relação ao Polo, por exemplo, é que nós temos a abertura também pelo porta-malas. Ou seja, você escolhe lá na interna, pela chave ou diretamente aqui.
E falando agora no coração da fera, nós temos o conhecidíssimo e consolidado 1.3 Firefly de 4 cilindros em linha, 8 válvulas e acionamento por corrente de comando, que garante uma ótima durabilidade. Já é 2024 e a Fiat ainda não lançou um Argo Turbo. Sinceramente, isso faz uma falta danada, ainda mais que nós temos aqui a versão de topo. E todos os concorrentes basicamente têm sua versão turbo. Mas até que dá para entender, tendo em vista que os requisitos principais aqui é durabilidade e economia. Antes de falar de potência, merecia uma manta acústicazinha aqui, mas pelo menos a pintura tá completa. E em números nós temos um motor que é capaz de produzir até 107 cavalos no álcool e 98 cavalos na gasolina a 6.250 RPM. E falando agora em força, nós temos um carro que é capaz de produzir até 13,7 kgfm de torque no álcool e 13,2 kg na gasolina, tudo isso a 4.000 RPM. Por ser um motor aspirado, o torque vem bem alta. Mas é aquelas, comando único, corrente de comando e aspirado garante total durabilidade e baixo valor de manutenção. Então pode ser um ponto super positivo para você que não quer gastar muito com manutenção ou revisão do seu carro. Mas de maneira sincera, eu espero fortemente que em 2024 agora a Fiat apresente um Argo Turbo. Com certeza vai balançar a concorrência, ainda mais que a própria Peugeot já está utilizando o conjunto Turbo T200 da Fiat, que usa esse mesmo câmbio aqui. E quase que eu ia me esquecendo, tudo isso aliado a um câmbio CVT que simula até 7 marchas. É basicamente o CVT do Yaris, ou seja, ajuda ainda mais no custo de manutenção e na confiabilidade mecânica aqui. E já que números expressivos de potência e um torque em baixa não é o forte dessa motorização, economia de combustível tinha que ser. Nós temos um carro que na cidade é capaz de fazer até 9,1 km com litro no álcool e 12,5 km com litro na gasolina. Já na rodovia o cenário é ainda melhor. Nós temos um carro que faz até 10,6 km com litro no álcool e 13,9 km com litro na gasolina. Lembre-se sempre que essas métricas não são sempre precisas, vai depender de onde você dirige e como você dirige. Na cidade ele tende a ser um pouco mais beberrão que o informado e na rodovia um pouco mais econômico que o informado. Aqui na parte interna do Argo houveram algumas mudanças bem significativas, principalmente com o pacote S-Design. Então vem comigo conferir completo. Essa é a visão de cockpit que você vai ter ao dirigir esse carro. De cara um cockpit bem bonito e conhecido da Fiat. Começando aqui pelo volante, nós temos basicamente o volante do Fastback que eu apresentei. É o mesmo design e até mesmo o acabamento é bem igual. Traz uma ótima empunhadura, além da base quase que toda chata aqui. Um volante que remete um pouco mais à esportividade. E como esta versão é automática, deste lado aqui nós temos os controles de piloto automático. Não é adaptativo, mas de certa forma o cruise control é muito bem-vindo. O volante é completíssimo, temos todos os botões multifuncionais para controlar o painel, controlar algumas coisas de ligação e aqui atrás, clássico da Fiat, nós temos alguns botões que controlam música, controlam tanto o volume quanto a mudança de faixa ou de pasta. A direção ela possui ajuste apenas de altura, não de profundidade, o que é uma pena. Então para você modular bem a sua postura, você vai ter que trabalhar nos bancos aqui, vai ter que adequar os bancos conforme a sua postura de dirigir. O acabamento é tudo plástico rígido, como já era de se esperar aqui. Na categoria do carro não temos nada soft touch, nem um tecidinho aqui nas portas nós temos. Mas algo que eu gosto na Fiat é a mistura de texturas que nós temos aqui. Na parte superior do painel nós temos toda uma textura bem sensitiva e aqui nós temos uns traços mais claros, com a mesma cor dos emblemas na parte de fora. Aqui mais abaixo muda ainda um pouquinho e fica todo esse mix de acabamento que eu acabo gostando muito. Algo que combina bem nessa versão S-Design é que a junção do teto preto com os bancos pretos e os designs bem discretos dá toda uma sensação blackout para o interior do carro. Para quem curte algo mais discreto, mais tranquilo, pode ser a opção perfeita. Além disso, nós temos ainda uma central multimídia flutuante de 7 polegadas, touch e com botões físicos, algo que não pode faltar na minha opinião. Ela é bem intuitiva, conta com Apple CarPlay e Android Auto, porém apenas com fio, e nós não temos navegação nativa. Eu ainda consigo ter várias informações de consumo do carro, consigo equalizar o áudio e consigo configurar algumas funções do veículo. Continuando neste cluster, nós temos 3 saídas de ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro é digital e automático, mas não é de 2 zonas. Eu confesso que a primeira vez eu pensei que era de 2 zonas, mas ele é muito bonito e muito intuitivo também. Conseguimos regular bem aqui, tem todas as funções, tudo por meio de botões físicos. Aqui nós temos ainda alguns controles do carro, como trava e destrava, ligar ou desligar o ASR e os faróis de neblina. O painel deste carro também já é bem conhecido, nós temos um painel bem clássico aqui, os mostradores são analógicos e nós temos um computador de bordo no meio. É tudo muito minimalista
minimalista e completo. Aqui nos arredores nós temos o termômetro do líquido de arrefecimento e o medidor de combustível, o conta-giros e o velocímetro marcando até 220. Pelo próprio volante eu consigo setar as configurações de painel. Nós temos o velocímetro, temos configurações do próprio veículo aqui, consigo configurar o display, consigo configurar seções de segurança e assistência, as luzes do carro e muito mais. Nós temos ainda o odômetro parcial A, o odômetro total ali embaixo, temos sensor de monitoramento da pressão dos pneus, temos também horas do motor, temperatura do óleo, temperatura do câmbio, informações de revisão do carro, além de todas as informações de revisão do carro aqui presentes também e a tensão da bateria. Mas aqui no console inferior nós temos a alavanca de câmbio bem conhecida também, que conta com todos os modos, inclusive com o modo sequencial. Para baixo você sobe marcha, para cima você reduz marcha. Muito bacana também. Confesso que uns pedal shifts fariam toda a diferença aqui, ainda mais que nós temos o modo esporte do câmbio, que melhora as respostas do carro bastante. Mas aqui abaixo nós temos uma tomadinha USB para emparelhamento e carregamento do seu celular, seguido por um auxiliar. E esta é a chave do nosso Fiat Argo, uma chave presencial bem conhecida também. Ficou faltando apenas aqui a partida remota, mas nós temos trava e destrava, abertura remota do porta-malas e o alerta sonoro. Uma chave bem completinha, muito bonita inclusive, e as duas são no mesmo padrão. Seguindo ainda nós temos um porta-copos aqui emborrachadinho, e mais aqui abaixo nós temos outro porta-trecos muito bacana emborrachado também. Tomadinha 12 volts e freio de mão convencional, não é eletrônico, já era de se esperar. O console central é bem simples, nós temos ainda aqui uma tomada USB para carregamento da galera ali de trás e um porta-copos também. Fez falta um apoio de braço por se tratar de um carro automático, você pode dirigir tranquilamente com uma mão, mas não tem onde apoiar e não tem também um porta-trecos maior aqui. E falando agora nos bancos, nós temos bancos nessa configuração em tecido muito bacana, com todos esses vincos aqui em alto relevo na parte do encosto, e são bancos muito confortáveis, porque eles são largos e têm uma ótima postura, uma ótima condução aqui para o motorista e para os passageiros. Infelizmente não temos airbags laterais, ficamos limitados a apenas frontais, mas de certa forma é um carro que tem uma ótima ergonomia e proporciona um ótimo conforto. Falando agora no acabamento das portas, faltou um tecidozinho aqui, na minha opinião, é tudo plástico, plástico aqui em cima também, mas o mix de texturas continua. É um plástico de boa qualidade, mas merecia um requinte a mais. Nós temos ainda vidros elétricos One Touch nas 4 portas e ajuste elétrico para os retrovisores. E outro item bem legal é que quando você dá ré, o retrovisor ele tem a função tilt down, no caso aquele ali, quando você dá ré, ele aponta sozinho para baixo para você não ralar as rodas na guia da calçada. Mesmo contendo apenas 2,52 m de entre-eixos, o espaço traseiro é muito confortável. Esse banco está todo para trás e mesmo assim me sobra muito espaço, o que garante ainda mais espaço para quem é maior que eu, por exemplo. Os bancos são côncavos, o que ajuda bastante, principalmente para os joelhos. A postura é bem confortável, esse banco não é quase que todo reto, ele tem uma inclinação muito boa, além do apoio de cabeça ser ajustável, eu consigo modular bem a forma com que eu vou aqui. O acabamento dos bancos permanece inalterado e é de certa forma tudo muito confortável. É um carro que cabe tranquilamente 4 pessoas. 3 pessoas adultas aqui eu creio que não vá tão confortável porque ele é um pouco estreito, mas 2 pessoas e uma criança ou somente 2 pessoas vão super confortáveis aqui. Nós temos ainda encosto de cabeça para todos e cinto de 3 pontos para todos, mas não temos apoio de braço. O túnel central não é tão alto e é um pouquinho largo, o que ajuda no espaço para o passageiro, e a falta de um difusor de ar-condicionado traseiro acaba beneficiando quem vai no meio. Na minha opinião, eu prefiro o apoio de braço com difusor de ar, mas de certa forma o espaço é muito bom aqui. O acabamento das portas é o mesmo lá da frente, sem nenhuma mudança, tudo em plástico e nas mesmas texturas. O único requinte que você tem é um vidro elétrico traseiro. E falando agora em segurança, esse carro é ok para a categoria, mas falta alguns itens. Nós temos apenas airbags frontais, na minha opinião se tivesse laterais ficaria ainda melhor, ou se tivesse 6 airbags como o Onix Plus, por exemplo, ficaria o supra-sumo da categoria. Continuando, nós temos ainda controle de tração e estabilidade, Isofix para fixação da cadeirinha, assistente de partida em rampa, algo muito útil, além de cinto de 3 pontos para todos e alças PQPs para todos, menos para o motorista. Não temos iluminação de leitura aqui atrás, mas como eu falei, o teto passa todo esse ambiente acústico, todo esse ambiente isolado muito bonito. E então, Mário, vale a pena? Partindo dos 94.390, o Fiat Argo é o carro automático mais barato do Brasil e, na minha opinião, a proposta mais sóbria, pois aqui nós temos uma motorização aspirada que entrega total confiabilidade e baixo preço de manutenção, aliado a um conforto de um câmbio CVT também já consolidado no mercado. Por cerca de R$4.000 a mais, eu creio que o pacote S-Design faz jus ao preço, a se tratar de todos os itens estéticos e funcionais. Tudo aqui é muito bem encaixado e esse design é bem clean
e harmônico. Na minha opinião, é um ótimo custo-benefício. Falta ainda o motor turbo, um Argo com motor turbo entra ainda mais na concorrência, mas isso eu creio que a Fiat já está se adiantando para produzir e já deveria ter se adiantado, na minha opinião. Mas e você, julga que vale a pena pagar na casa dos 95 mil reais num Argo automático? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou do carro, sinta-se à vontade para vir fazer um test drive aqui na Cevema. Não só esse, como vários veículos da linha Fiat ou da linha Stellantis como um todo estão disponíveis aqui com o melhor preço e o melhor atendimento. Então todos os links e informações estão aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. O canal tem crescido bastante. Deixe o seu like para saber se gostou mesmo. E comente aí sugestão, crítica, xingamento, o que tiver de comentar. Comenta aqui que eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo como um todo. Se quiser acompanhar o backstage do canal, segue a gente no Instagram, @carrosnaintegra. Tô sempre postando coisas boas por lá. Segue a gente aí. Um forte abraço, um feliz 2024. Valeu!